Ô Narese, você já trabalhou com equipes multidisciplinares, né? Como que foi essa experiência? Não só trabalhei, como ainda trabalho. Ainda trabalho. A experiência, ela tem que ser fantástica. Porque aquela história, se você que acha que você, apesar de eu ser um sujeito multidisciplinar, se hoje eu querer resolver tudo, eu vou ser um idiota. Uhum. A demanda hoje pela responsabilidade das obras é tão grande que hoje nas obras você tem um engenheiro civil, um engenheiro geotécnico, um engenheiro de medição, um engenheiro de planejamento, um engenheiro ambiental. Quer dizer, fora a equipe multidisciplinar que te envolve, que você tem que treinar para você não sofrer e ser feliz com o sucesso da obra. Trabalhar de forma multidisciplinar é extremamente gratificante quando as engrenagens todas funcionam de acordo. Porque também quando uma engrenagem quebra, a máquina começa a dar problema. Então a gente tem que identificar não só os talentos e as pessoas e colocar e remanejar num lugar certo. Então trabalhar com a equipe multidisciplinar, eu sou totalmente favorável e motivado a fazer isso. Inclusive as pessoas querem aprender. É o que eu brinquei com você, eu não queria repetir obra, lembra que eu te falei? Mas acabei repetindo obra, aí é onde te torna de fato um especialista. E eu vou repetindo tanta obra que eu me tornei de fato um especialista em geotécnico. Hoje apaixonado pela geotecnia. Isso é muito gratificante. E essa coisa do multidisciplinar, né? Cada elo ali se complementa e faz o trabalho ser mais fluido, provavelmente. Claro, né? Claro, é o que eu falei. Não tem obra grande, média ou pequena. Todas as obras têm início, meio e fim e são problemáticas. Nós temos que ter equipes dimensionadas conforme as obras para enfrentar a obra e não sofrer, não ter acidente, não degradar o meio ambiente e ainda assim oferecer para a sociedade preços justos e competitivos. Que é a hora que a concorrência tem que estar equiparada para enfrentar. E como que você avalia, né, a eficácia das suas soluções geotécnicas? Difícil isso, né? Não, perguntando como você avalia a eficácia das suas soluções. Não, eu avalio que eu não posso errar. Porque se eu cair na mazela de errar, a obra vai dar problema. Eu vou ter um acidente pós-obra. Então a minha avaliação novamente é respeito pela sondagem, fazer um projeto com quem entenda, não com aventureiros, que isso acontece muito. Eu tenho visto muitos projetos que caem para eu executar, que vêm da maneira completamente errada. Nós, como engenheiros, não somos obrigados a aceitar um projeto errado. Agora, se você aceitar, você, pela lei, vira corresponsável. A partir do momento que você critica no momento certo que o projeto está errado, você pelo menos não concordando com o projeto, ou você reprojeta ou você sai fora e deixa outro fazer. Então a gente tem que trabalhar novamente de forma de conduta, ética e responsabilidade, sem cometer imperícia, negligência, muito menos imprudência. No fazer a obra, ou no projetar, ou ter a cultura de saber contratar ou saber a obra que você vai fazer. Uma coisa é fazer um prédio, uma coisa é fazer uma encosta, uma coisa é fazer uma ponte, uma coisa é fazer uma barragem. São estruturas, que é o que eu falei, equipes multidisciplinares, mas que a gente só tem que trabalhar com a segurança de fazer certo. Agora, eu não sei fazer uma obra e falo para você que eu vou fazer, eu vou ser negligente? Eu vou ser imperito? Eu vou ser imprudente? Não. A gente tem que correr atrás daquela história de quem sabe, ou de formar uma equipe multidisciplinar para atender um grande projeto. E é muito importante, né, essa visão de que se você está vendo que tem uma coisa que não está bem feita, tem a hora, né, de se posicionar. Ou você se posiciona ou você vira paisagem. Eu estou aqui para ser protagonista e não espectador. E eu não posso ter medo de fazer uma denúncia, caso o cara seja arrogante ou prepotente e não aceite. A gente conversa, porque é o que eu falo. A educação é a primeira questão da engenharia geotécnica. Você falar baixo, você saber se postar, você saber conversar, é importantíssimo para você ganhar credibilidade dos seus parceiros, dos seus stakeholders. Então, é o que eu falo, o cuidado em conversar
É muito importante. E não deixar passar o momento certo de se ter firmeza para resolver determinado problema. Naarese, em relação às características de solo, quais que são as características mais importantes para a construção? Então, para a construção, eu te diria que é o que eu chamo de perfil geológico geotécnico. Eu preciso saber se eu estou operando em solo, vulgarmente conhecido, que é a terra, ou numa alteração de rocha, quando a terra começa a aparecer uns bloquinhos, ou até na rocha. O solo, basicamente, eu estou, como leigo falando, é a dureza do solo. Por isso que a gente faz a sondagem, que é chamada SPT, Standard Penetration Test, onde através de uma haste que eu vou golpeando a minha haste com um peso, ela vai me mostrando o quanto duro é o solo nas camadas subsequentes. E com isso eu consigo avaliar não só a segurança de dimensionar a minha fundação, como a segurança de avaliar o meu perfil geológico geotécnico para fazer uma seção confiável para uma eventual obra de contenção. Então, para mim, a sondagem e conhecimento do solo é importantíssimo. Você ter a destreza de conhecer o perfil geológico geotécnico. Eu queria até mostrar como que ele é composto, né? É isso aqui, ó. Eu não sei se você vai pegar aqui, mas isso é conhecer o solo. Você faz a sondagem e através da sondagem você enxerga o que você vai enfrentar. Comparando a medicina... É como se fosse uma ressonância? Comparando a... Você está ficando boa nisso, você está ficando melhor que eu. Comparando o solo à medicina, eu tenho que identificar se aonde eu vou fazer a minha casa eu tenho algum câncer, algum tumor. Porque se eu consigo, com a sondagem, descobrir o meu câncer ou o meu tumor, eu tenho a chance de ir lá no lugar exato, extirpar aquele tumor e salvar o meu organismo da metástase, ou salvar a minha obra de engenharia, conseguindo edificar na fundação correta ou a minha contenção, ancorar o meu tirante no perfil geológico geotécnico aceitável. E sobre as tendências, né, nessa área? O que você enxerga de tendência atualmente? Eu acho que a tendência nunca para. A tendência hoje é começar pela inteligência artificial. A inteligência artificial tem me surpreendido, inclusive na geotecnia. Porque você vai explicando para ela o que são de importante que você precisa em geotecnia, ela vai aprendendo. E vai te dando velocidade, a inteligência artificial é uma coisa realmente, um fenômeno assustador. Quer dizer, hoje, daqui a pouco, se bobear, o pessoal está calculando com inteligência artificial. O problema é que isso é um risco muito grande. Mas isso eu já estou falando. Acho que dá para adiantar, dá para se utilizar para adiantar, mas talvez não eliminando a etapa de conferência. Definitivamente não, porque até hoje é o que eu falo, mesmo sem sondagem, quando eu chego num ponto, eu consigo, pelo empirismo que a gente tem, pela vivência de ter vivido tantas obras, 3.000 obras, tem lugar que eu passo, eu falo, barbaridade, vai cair. Tem locais que eu falo, não, aqui tá tudo tranquilo, e o pessoal tá caindo. E mesmo assim ainda pode falar, tem lugares que às vezes eu chego e falo, ó, não vai cair, cai, e tem lugares que eu falo, ó, isso aqui aí tá firme e às vezes também... Então a geotecnia é uma coisa que tem que estar conjugado com as tecnologias. Hoje em dia se está se fazendo sondagem também por georradar, por eletroresistividade. O sistema de monitoramento de barragens eficientes, com string gates, com Steltail, com piezômetros que conseguem medir as surgências das águas nas barragens, o comportamento das pressões. Sistemas de monitoramento de taludes via satélite. Hoje em dia, se eu estou fazendo uma obra de talude numa cava de mineração, se eu tenho algum deslizamento que está começando a fazer, o satélite já identifica, os georradares já identificam e já mandam uma informação para o meu celular, falando, olha, evacuar a área que está com risco de escorregamento. Então a tecnologia hoje, é o que eu te falei, é viva. Por isso que eu adoro ir a congressos e em palestra, porque a gente vê essas coisas assim na nossa frente. Toda hora uma tecnologia nova. Naarese, que conselhos que você daria para os jovens engenheiros geotécnicos que estão começando ou que, ao te acompanhar, seja no seu canal
ou no nosso podcast, né, estão se inspirando a seguir essa carreira? Simplesmente não desistir e acreditar que, apesar de as pessoas poderem achar que as portas estão fechadas, sempre vai ter uma porta que vai estar aberta. E se sentir bem no ambiente de trabalho que escolherem trabalhar, sejam empresários ou sejam funcionários. Que nunca desistam e enfrentem todas as dificuldades da vida com segurança e motivação. E que corram atrás daquilo que querem e não desistam, simplesmente isso. Aquela história do Cortella falar aqui, como é que é? Vaca não dá leite, né? Uhum. Pra gente ir atrás, a gente tem que ir lá e pegar a vaca, acordar cedo e tirar o leite. Quer dizer, vaca não dá leite. O leite que tem na geladeira de casa... Vem de onde, né? Vem de onde? Então, a mesma coisa, a geotecnia é acreditar no potencial, persistir, não desistir, porque não é fácil começar na carreira de trabalho, não é fácil ter oportunidade de ter alguém que ajude a abrir uma porta e aceitar, pelo menos, começar e não desistir. E tá sempre ali buscando conhecimento, né? De novo, é o que eu falo. É vivo. Eu estou motivando a turma. Hoje em dia, eu busco alunos para fazer a pós-graduação em engenharia geotécnica. É um verdadeiro fascínio que eu tenho. Quando as pessoas me procuram e assistem a minha aula e falam, era geotecnia para mim. Por quê? Em um ano, você ganha 10 anos de motivação do leque de oportunidades das obras de engenharia que você pode simplesmente abrir no mercado de trabalho. Arés, obrigada, viu? É um prazer. Foi um prazer. Aqui. Eu aprendi um pouquinho. Adorei. Porque realmente é um tema que é complexo, né? A gente está falando de grandes obras, de coisas que são muito técnicas, mas foi um prazer bater esse papo com você. Prazer foi todo meu. Agradeço aí todos vocês, agradeço ao CREA, agradeço ao Instituto aí, um abraço aí para o meu amigo Iocanan também, da Bank, e a todos os colegas aí do Sigel, do CREA, aí, que eu acredito e respeito, e espero voltar aqui mais vezes. Será um prazer. E a gente agradece também quem está assistindo, né, e quem está ouvindo o podcast. Esse é um programa em colaboração da ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais, com o CREA de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, foi um prazer estar com vocês e com o Narese, e a gente se vê no próximo programa.